Abra tua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Nós vamos começar a ler no versículo 1. Eu gostaria que você ficasse sentado como você está, porque nós vamos navegar nessa história. Eu não terei aqui um versículo de base para que possamos pregar, mas eu quero contar essa história de uma maneira muito detalhada, profunda, a maneira que ontem de madrugada, ou melhor dizendo, antes de madrugada, eu estava assistindo alguns cultos. Pastor Lucas Gomes, eu vi algumas mensagens, pastor Lucas Gomes, pastor Cláudio Júnior. Eu ouvi uma outra mensagem. E aí talvez você deve pensar: ué, pastor, o senhor está ouvindo a mensagem para pregar no outro dia? Não, para na verdade ser cheio, porque eu não sei quem aqui, o pastor, estou aqui também muito feliz que o pastor João Batista está aqui conosco, o pastor João Batista. Uma salva de palmas para o pastor João Batista, Deus abençoe. Me sinto honrado de ter a presença dele aqui. Eu e o pastor João, nós temos uma aliança, desde que ele me batizou. Na verdade, me batizou não, me apresentou ali em Elizabeth. Eu tinha foto, agora eu não sei onde está essa foto, mas quantos sabem ou viram, eu coloquei essa foto há um tempo atrás, eu bem pequenininho, numa escola bíblica de crianças, né? E dali então a gente tem essa amizade muito boa. Eu honro a vida dele, tenho ele como um pastor meu também, me coloco abaixo dele. Até perguntei para ele: pastor, o senhor não quer pregar? Ele falou: não, pode pregar, né? Eu honro ele nesta manhã, amo a vida dele. Os filhos dele são todos amigos nossos. Eu não sei se vocês sabem, mas eu toco saxofone. Quer dizer, tocava, né? Que já tem tantos anos que eu não toco, eu acho que eu não sei se eu sei tocar mais não. E eu lembro que eu tinha duas inspirações. A primeira era o Robson, filho do pastor Zé Roberto. E ele Deus deu o dom para ele. Ele entrou no quarto e começou a tocar. Eu falei: Deus vai dar para mim também. Só que não foi comigo, não foi assim não. Deus não deu não. Tive que estudar. Aprendi também muitas coisas. E a segunda inspiração era o Moses, o filho mais velho do pastor João Batista, que quem sabe eu já ouviu ele tocar. Para mim, um dos maiores saxofonistas brasileiros em torno de jazz, blues. E eu via eles tocando e eu falava assim, cheguei uma vez a falar pro Moses: qual que é o segredo? Ele falou: não tem um segredo, é só mexer os dedos. Eu falei: não, eu já mexi os dedos, não sai nada. Então é uma família de levitas, além de pastores, são todos músicos, cantores. O Lucas, estudei com o Lucas. Quando eu cheguei aqui em Riverside, eu lembro que eu não falava inglês. Eu vim para cá em 2004, né? A gente saiu, a gente tem 25 anos aqui, mas a gente ficou 2 anos em Elizabeth. Voltamos para o Brasil e depois nós voltamos para Riverside. E quando chegou na escola, não tinha nenhum brasileiro. Tinha 3 brasileiros que não falavam inglês e tinha um brasileiro camuflado, que era o Lucas. E na época a professora perguntou para o Lucas se ele falava português. Ele falou: não, eu não sei falar, eu só entendo. É porque ele não queria ajudar ninguém. Eu falei assim: tu vai me ajudar, porque eu sou lá de Elizabeth, você lembra? Eu lembro do teu pai, eu vou falar pro teu pai. Aí ele dava risada. E aí a professora pegou, porque não sei se vocês sabem, principalmente para os jovens que estudam aqui, quando você não fala inglês, eles não te colocam uma pessoa para todas as classes. Eles te dão uma classe chamada ESL. E aí lá você tem que aprender inglês. Só que aí o Lucas falou: professor, eu não sei falar direito. E aí a professora falou: não, eu percebo que você entende muito bem o Everton. Então vamos fazer o seguinte: todas as classes você vai estar com o Everton. Ele olhou: no, man, come on, man. E aí todas as classes eu tive com o Lucas. E dali então a gente criou essa amizade até hoje. Por sinal, eu mandei uma mensagem para ele ontem. Falei: Lucas, seu lugar tá aqui, tá esfriando, hein? Aí ele dá risada. Encontrei ele também na Pets a semana passada, ali no lugar ali no Target, ali, um amigo que Deus nos deu para mim, deu para meu irmão, uma amizade abençoada, gente boa demais, família todos abençoada. E a pastora também, a sua digníssima esposa, uma mulher que a pastora Claudete, eu não sei se eu já contei esse testemunho, mas quando nós chegamos aqui, isso agora em 2000, em Elizabeth, tivemos um chá de panelas. E a gente não, quem vem do Brasil não entende o que é um chá de panela. O do Brasil é um chá de panela mais simples, vamos dizer assim, né? As pessoas trazem coisas simples. E o dia que nós chegamos, pastor João Batista, eram os pastores de Elizabeth, né? Junto com a pastora Claudete.
Valdete, e aí ela procurou a mãe e falou: pastor, irmã Elisa, nós vamos fazer um chá de panela. A gente, amém e tal. Irmão, quando a gente chegou no chá de panela, pelo amor de Deus, a gente tinha a casa toda. E a pastora Valdete deu um hack de som, que nós ficou com aquele hack quantos anos? Muitos anos, né? Até acho que nem estragou, a gente deu para mais gente depois, mais para frente, né? Quando a gente voltou ao Brasil, a gente deu, né? Deu um hack lindo demais, e a gente chegava em casa, uau! Nós crianças não entendia nada. Então nós já fomos, e continuamos sendo, mas já fomos muito abençoados pela família do pastor João Batista, juntamente com a sua digníssima esposa, a pastora Valdete. Então eu extenso aqui a minha gratidão, a minha honra, amo a vida do Senhor, e eu me sinto pequeno aqui ministrando na frente do Senhor, mas vamos lá. Êxodo capítulo 33, versículo 1. Quantos acharam? Digam amém. Deixa aberto aí na tua Bíblia, no capítulo 33. E voltando no começo, quando eu iniciei a palavra, essa madrugada ouvindo várias mensagens, se enchendo do Espírito, enchendo a mente, o coração, porque aquilo que eu estava no começo falando, nós que pastoreamos, muitas das vezes precisamos ser cheios, a maioria das vezes precisamos ser cheios. A gente tem essa ideia de ministrar, porém nós também precisamos comer deste pão. Então essa madrugada ouvi bastante palavras, bastante louvores. Ouvi também a pastora Raquel ali na conferência que teve o Jesus Copy, uma bênção. E aí, vendo essas várias mensagens, essa madrugada eu vim com uma palavra. Eu ia pregar sobre João Batista, só que aí os louvores foram levando para essa palavra. A gente falamos sobre se Cristo comigo vai, eu irei. Falamos da face a face do Senhor, ali fala de presença de Deus. E essa palavra queimou no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Em Êxodo capítulo 33, versículo 1, está escrito assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Olha a responsabilidade de Deus, ó. Jogando para cima de Moisés. Foi você que tirou do Egito. E vá para a terra que prometi como juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei aos seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel e fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe, ou Sinai, em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. A história ela começa com Deus conversando com o povo, dizendo ou lembrando o povo, ou relembrando o povo, que ele iria cumprir o que prometeu. Eu vou cumprir o que eu prometi. Eu vou fazer o que eu falei que faria. Eu vou destruir os hetitas, os amorreus. Eu vou destruir todos os inimigos que eu prometi para Moisés lá dentro do monte, quando a sarça ardia. Tudo que eu falei, eu vou cumprir. Porém, eu não vou com vocês. Eu vou mandar um anjo na frente de vocês, e esse anjo, ele vai me obedecer, ele vai fazer exatamente o que eu prometi. Sabe por quê? Porque se eu for com vocês, eu vou destruir vocês.
se a minha presença for na frente, eu vou matar vocês. Por um momento, aqui está dizendo assim, sabe, já viu aquele ditado brasileiro? Por um instante eu quase matei fulano de tal. Faltou pouco para mim bater em alguém, faltou pouco para mim xingar, faltou pouco para mim desistir. É o que Deus está dizendo. Por um pouquinho de erro de vocês, eu vou matar vocês, eu vou destruir vocês. E aí você pega essa palavra e vê assim: uau, que Deus maldoso, que Deus ruim. E o texto vai dizer, ou continua dizendo no versículo 4, que Moisés tem que repetir tudo o que Deus falou. E aí Moisés desce e repete tudo que Deus falou. Eles estavam esperando Moisés com enfeites. Eles estavam prontos para o Shabat, para um culto. Eles estavam prontos para adorar. E aí Moisés chega e fala: tire os enfeites. Para, seus falsos. Tire aí esses ouros, tire tudo isso daí. Vocês estão aqui festejando para algo que não vai ter festa hoje. Não vai ter alegria hoje, não vai ter o Shabat de Deus hoje. Não vai, sabe por quê? Porque Deus agora decidiu não ir conosco. Deus não vai. Preste atenção que no primeiro momento, ou no primeiro instante, Moisés não tem um debate com Deus. Deus fala com ele lá no monte, e ele obedece e desce. Porque tem gente que fala que Deus falou, e Moisés já rebateu: se tu não fores, eu não. Não, Moisés ele obedece à voz de Deus e desce. Por quê? Porque Moisés sabe que o povo é mau. O povo é obstinado a fazer as coisas ruins. O pecado começa aqui a ter um poder e mostrar o seu poder. Por que, pastor, de um Deus tão ruim, ou de um Deus tão bravo, ou de um Deus tão temeroso ao ponto de matar esse povo, de não querer esse povo? Porque aí você tem que começar a ler lá do capítulo 14 de Êxodo. Deus faz todos os milagres, todo mundo conhece a história. Quem não conhece, assistiu, quem sabe até um filme. Falando nisso, vai ter um filme agora de Moisés, um filme muito bom. Vamos ver se vai ter heresia, porque o de Noé foi só Jesus. O de Noé até as árvores era grande, dizia ele que eram os nefilins, nada a ver. Agora vai ter um filme de Moisés. Se você não assistiu, ou não leu a história e não conhece, assiste o filme. E aí você vem me procurar para me ver se não tem coisa errada lá. Tem que ser segundo a Bíblia. Mas lendo a palavra de Deus, quase todos aqui conhecem essa história. Se já assistiu uma novela na Record, se já ouviu um pastor pregar, se já foi na escola dominical, se já foi católico, sempre foi católico e aceitou a Jesus, também já ouviu a história de Moisés. A história de Moisés só não é mais famosa do que a de Jesus, mas é a segunda mais famosa da Bíblia. E todo mundo sabe que no capítulo 14, como você já entende a história, Deus ele vai mandar as 10 pragas. Deus mostra para o povo que é com eles. E aí o povo sai do Egito. E aí Deus ele precisa cumprir a palavra que ele falou para Faraó, que ele tiraria o povo dele para adorar. Então agora tem um momento do capítulo 14 até o capítulo 20 que o povo está cultuando ao Senhor. Depois que passa o Mar Vermelho, do outro lado eles estão cultuando a Deus. Imagine se você acordar de manhã cedo com uma palavra: olha, o pastor Tom falou lá no ADR Ministry que todas as nossas contas serão pagas, que a igreja agora está milionária e que todo mundo que tem um salário ou que gasta alguma coisa precisa procurar o pastor para ver o custo-benefício deles, o quantos que custa para viver nos Estados Unidos, qual é a conta que a igreja vai pagar tudo, e que agora nós vamos cultuar 60 dias. Ninguém deu glória a Deus porque você não gosta de estar na igreja. Eu achei que agora era o momento. Eu falei: agora vai dar todo mundo glória a Deus. 60 dias nós vamos cultuar. Vai chegar aqui o evangelista tal, pastor tal, membro tal, vai dizer assim: olha, o meu custo, pastor, para pagar os gados, as vacas, a casa e a escola de tal, é $20.000 por mês. Está pago, pode ficar aqui. Tem $40.000 que vai ser separado para você. Nós vamos cultuar 60 dias, nós vamos cultuar 2 meses. E é o que estava acontecendo aqui.
O povo estava cultuando a Deus. O maná descia, as coisas aconteciam, a nuvem rodeavam eles à noite, ou por cima, cobriam eles de dia, a coluna de fogo cobria eles durante a noite. Então foi 1 ano e pouquinho ali, eles estão cultuando sem necessidade, sem ter que trabalhar, apenas acordando de manhã cedo e pegando a porção correta do maná para a casa deles. Eles estão cultuando, eles estão fazendo tudo o que Deus falou para Faraó, porque tem gente que acha que Deus é mentiroso. Deus não é mentiroso. Eu tenho uma palavra de Deus para você: se Deus te prometeu fazer alguma coisa, vai passar céu, terra, governo, lei, que uma coisa é certa: Deus irá cumprir. Agora a gente começou, aleluia. Então o texto vai nos mostrar que agora eles estão ali. Eu falei 60 dias, mas eles estão há quase 1 ano adorando o Deus que tirou eles do Egito. Não faltam nada, eles enjoam do maná. Eles chegam a falar: Moisés, nós não aguentamos comer mais maná. E aí Deus vai mostrar o quê? Vai mandar as cordonitas, eles vão comer carne. O texto vai dizer, irmã Débora, que eles comiam tanta carne que saía pelos narizes deles. Alguém já teve a sensação, principalmente alguns irmãos que foram no churrascaria ontem, você come tanto, que você fica empazinado, tem dificuldade de dormir? Alguém já teve essa experiência? Diga amém. Eu já tive essa experiência. Eu vou ser melhor aqui. Se eu vou numa churrascaria, é quase a mesma experiência sempre. Pastor, tu peca? Talvez eu até peco, porque eu como tanto, e aí quando eu percebo, eu já comi. E aí eu só vou dar conta quando eu estou dentro do carro e eu começo: amor, ela o quê? Tem que tomar um remedinho, porque chegar em casa não vou conseguir nem dormir. Minha pressão está aqui, ó. Estou sentindo as veinhas pular aqui, e aquela barrigona, aquele negócio todo. A gente vem com jaqueta, é só para esconder, mas então aquele barrigão e aquele negócio todo. Aqui o povo, o texto vai dizer que foi além do empazinar, foi além daquele sentimento de pesado. A Bíblia vai dizer que saía carne pelos narizes dos caras, de tanto que eles comeu. Aqui não está sendo uma palavra para que você entenda, ou metafórica, não. O texto ele é afirmativo em dizer que as carnes saíam pelos narizes dos caras, de tanto que eles comiam. Olha que povo obstinado. E aí Deus está fazendo tudo. Deus está dando a condição, Deus está dando a saúde, Deus está dando o livramento, Deus está abençoando, o Espírito Santo está guiando, as coisas estão acontecendo devagar, mas está acontecendo. Deus está limpando, Deus está separando, Deus está trazendo gente junto, Deus está tirando, Deus está colocando, Deus está fazendo tudo. Mas o povo é mau. O povo, Deus abençoe. Eu não vou tirar a camisa, porque a minha camisa está muito curta aqui. E aí os irmãos vão perceber que eu estou indo na academia. Então eu não quero perceber isso não, vou suar aqui. O povo é ruim, o povo é mau, o povo está comendo, o povo está pedindo, e Deus está fazendo, para que você possa entender o capítulo 33. Mas aí o que acontece? Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, agora eu quero te revelar algumas coisas ocultas. Eu quero te revelar algo que vai ser perpetuamente. No capítulo 19, capítulo 20 de Gênesis, de Êxodo, Deus vai fazer o quê? Pede para o povo jejuar, pede para o povo se separar das suas mulheres 3 dias, tomarem banho, ficarem prontos, porque Deus ia descer no monte. E o povo por assim faz, Deus desce no monte. Aí por isso que a gente sobe lá no Monte Sinai, que quando você chega lá, você vê as pedras lá que pegaram fogo. Eu fui lá, tive essa experiência. Antes de eu ir, eu até falei com o pastor João Batista: pastor, o senhor já foi? Ele disse: fui. Você já foi para academia? Eu falei: não. Então tu vai para academia, porque lá é difícil. Quando ele disse isso, eu pensei assim, matutei com a minha cabecinha pequenininha, que todo mundo sabe que é pequenininha. Eu pensei em matutar e falei assim: ué, mas peraí, o pastor João Batista, ele é um pouco mais de idade, a pastora Valdete também, então eles são um pouquinho de mais de idade. Eu não vou fazer 1 ano de academia não, porque o pastor falou: tu prepara, tu come, tu bebe água, tu faz uma dieta, vai fazer uma academia. Você lembra dessa conversa que nós tivemos? Tu vai lá e quando você subir, você vai dar conta. Agora se você não se preparar, você vai ficar por lá. Eu falei: eu vou não, pastor, que isso? E aí
Deus falou comigo que eu ia, e eu falei, vou me preparar um ano. Não, pastor já mais de idade, eu preparei 3 meses, e quem está aqui, que foi na academia, o Magno está ali, o Hélio está ali, sabe disso. Eu fiquei 3 meses, comecei em setembro, e eu falei, eu vou subir. E aí, irmão, quando eu vi o monte assim, quando você chega perto, não é tão alto não, você vê ele assim, só que aí você não entende, porque primeiro que estava escuro, a luz só bate num pico, ele está mais atrás, então tu vai andar muito, são 5 horas andando. E eu falei assim, quando eu olhei o pitiquinho, eu falei assim, isso aqui não é grande não. Ainda falei assim com Deus, Deus, eu vou fazer uma loucura aqui agora, eu vou subir de jejum, e eu só vou descer de jejum, e eu só vou comer lá embaixo, porque isso aqui para mim não é nada. Quando eu comecei a subir, irmão, já tinha passado 3 horas. Eu cheguei pro irmão, falei assim, pro beduíno, eu falei assim, falta quantos ainda? A gente está na metade. Aí eu falei assim, mas peraí, não era aquele picozinho ali? Não, ali é onde a luz bate, o monte é aquele ali. Quando eu olhei assim, eu não conseguia ver o fim. Eu falei assim, meu Deus, o pastor João Batista falou, é verdade, vou morrer aqui. Cheguei pro beduíno, quase chegando, 3 horas andando, subindo. Cheguei pro beduíno e falei assim, alguém já morreu? Ele sim, há uns 4 meses atrás. Eu, como assim? Peraí, me explica isso aí, quem que morreu aqui? Não, aqui morre direto, todo ano aqui morre 3, 4 pessoas, todo ano morre gente aqui. Há 3 meses morreu, foi um padre. Aí eu falei, mas ele estava gordinho, né? Não, fitness. Aí eu falei assim, meu Deus, o negócio aqui é sério mesmo. E eu fui subindo, até chegar lá no... Irmão, eu vou dizer para você aqui, não é fácil. Subir de camelo é muito fácil, eu quero ver você subir peregrinando, quero ver você subir andando. E aqui o texto vai dizer que Moisés sobe esse monte. E diferente de hoje que tem uns caminhozinhos, Moisés vai demorar um tantinho para subir ali em cima. Já tinha quantos anos? O texto vai dizer que era 80 anos. Por quê? Porque ele sai, ele foge do Egito com 40, Deus fala com ele com 80, ele volta para o Egito, no máximo ele tinha uns 82 anos. Agora imagina eu, com 33 anos, subi com a morri lá em cima. Chegou um momento lá que era 750 degraus, e aí o cara falou, tu quer esperar até 6 horas da manhã, porque aí vai mais gente? Eu falei, não, eu vou subir agora. E eu subia 2 degraus e parava, eu falava assim, peraí, aguenta aí, que eu não estou aguentando não. Aí o cara, calma aí, mas você está bem, estou bem. Aí subia mais 3 degraus, aí você fala, ai pastor, é tão simples. Não é não, irmão, você sobe de um jeito inclinado, você não consegue respirar, é 2.000 metros acima do oceano. Então quando você olha para o direito e para a esquerda, o beduíno falava, cuidado, que você pisar forte, tu cai lá embaixo. Diferente de você subir assim, quando você chega nos 750 degraus, você sobe meio inclinado assim, porque se você errar, tchau, bye. E Moisés agora com 80 tarará de anos, está subindo um monte. Deus está abençoando, Deus está honrando, Deus está cumprindo, cordonitas e tal. E o texto vai dizer, lá do capítulo 25, que Moisés vai ficar 40 dias lá em cima. E chega no momento que Deus pega e fala assim, acabou a nossa reunião agora, hein? O que, Deus? O que aconteceu? O texto não fala, mas dá-se a entender que ele tem 40 dias sem comer e sem beber. Por quê? Porque a presença de Deus, ele traz esse alimento. Por isso que o próprio Jesus vai dizer que nem pão e nem de água vai viver o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui. Se você está se sentindo um pouco sedento, fome, eu quero que você entenda algo em nome de Jesus. Fome de quê, pastor? Ai pastor, eu queria ter o documento. Ai pastor, que sede de poder ter acesso. Ai pastor, que sede de ser próspero. Deixa eu te dizer uma coisa, nem de pão nem de água vai viver o homem, porque Moisés vai experimentar os 40 dias e a presença de Deus vai invadir a vida de Moisés. E eu penso que o tempo para, porque são 40 dias, 40 noites, Deus e Moisés, Moisés e Deus, a presença e Moisés, Moisés e a presença, e Deus começa a revelar as coisas, mas chega um dia que ele fala, acabou. Moisés, como assim? Volte lá embaixo, que não bastou 40 dias, esse povo é mau. Pediram as cordonitas, eu dei. Pediram os livramentos, eu dei. Mandei as pragas, fiz tudo. Mas esse povo é mau. Eu já decidi, é mau. Vai descer lá embaixo. E aí o texto diz que Deus desce, Moisés desce com as tábuas da lei. E quando chega lá embaixo, o povo faz um bezerro de ouro. Chega para Abraão e fala, Abraão, o que você fez, cara? Quebra as tábuas da lei com ódio, com ira.
O que você fez, o que você fez, Arão? Você está louco, Arão? Aí Arão pegou e falou assim: nós colocamos aqui uns pouquinhos de ouro dentro do fogo e veio um bezerro. Irmão, escuta aqui. Você pode colocar o que quiser no fogo, o fogo consome. Na verdade, o povo saiu do Egito com o quê? Com as formas já pronta. Porque se Deus abandonasse eles abandonariam a Deus. Sabe o que é isso? Muitas das vezes esse povo somos nós. Que Deus ele só é bom quando Ele está fazendo. Que Deus só é fiel quando tem documento. Eu quero que você entenda que aquela suficiência ou a suficiência que nós precisamos não é a prosperidade, não é o dinheiro, não é o amor, não é o companheiro, não é a companheira. A suficiência que nós precisamos ainda continua sendo Deus. Eu quero falar para alguém aqui que chegou nessa manhã dizendo: Senhor, pastor, como é que vai ser amanhã? O senhor está pregando, mas eu já falei com Deus, eu não sei como vai ser amanhã, eu não sei como vai ser essa semana. Agora o Trump pegou e cancelou todos os asilos, como que eu vou andar, como que eu vou dirigir, como que eu vou trabalhar? Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus: o que você ainda precisa se chama Deus. O que nós ainda precisamos, a nossa suficiência ainda continua sendo o Espírito Santo de Deus. E essa palavra é para você. Do mesmo jeito que você chegou aqui, você vai vencer essa semana, você vai vencer esse mês, você vai vencer esse ano. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo continua sendo a nossa autossuficiência. E o texto aqui vai dizer que lá em cima, agora Moisés, Deus chama: sobe de novo aqui, homem. E lá vai Moisés subindo com 80 e tarará de anos. E aí Deus fala assim: agora eu tenho uma notícia. Você já foi lá, você descobriu que tudo era verdade? É tudo verdade, Deus. O povo estava lá, obstinado mesmo. Então, agora é o seguinte: eu não vou mais. Acabou. Porque o que eu tinha que provar que era com eles, eu já provei. Mas eles não provaram a fidelidade deles para comigo. Nós temos esse hábito de dizer: nós somos carne, nós somos erramos, nós somos maus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Deus do Antigo Testamento continua sendo o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele requer de nós fidelidade. Deus requer de nós fidelidade. E sabe aonde provamos a fidelidade de Deus? Quando nós estamos numa festa de amigos, quando nós estamos numa reunião em casa, quando nós estamos num jogo de futebol, quando nós estamos no trabalho, ali que nós provamos. O próprio Jesus disse: seria muito fácil eu morrer para aqueles que eu amo. Mateus 24. Eu vou morrer para quem? Pelos ladrões, pelos malfeitores, para quem é ruim, para o pecador. Por quê? Tu prova a fidelidade com o povo quando morre para aquele que não merece. E a mesma coisa eu falo para você: muitas das vezes nós provamos a nossa fidelidade quando nós estamos sentados na roda daqueles que também não merecem. Agora nós estamos vendo aqui que Deus está provando a fidelidade, mas agora não acredita mais no povo que se diz fiel a Ele. O próprio Deus vai dizer: eu não vou com você, Moisés. Imagine se Deus hoje olhasse para mim e para você e dissesse: eu não estou mais com você, eu não vou mais no trabalho com você, eu não vou mais dormir com você. Não porque ele dorme, porque ele é espírito, o espírito não cansa. Mas imagina se Deus chegasse para você e dissesse: eu não estou com você nos Estados Unidos mais, eu não estou no trabalho com você mais, eu não. Aí você fala: mas por quê? Por causa da sua infidelidade. Sabe por quê? Eu tenho falado isso nas quarta-feiras, eu tenho dito isso toda hora. A gente tem esse hábito de achar que o Deus ou Jesus do Novo Testamento, Ele é puro amor, é love só love. Tem aquela música, né? Love só love. E o próprio Jesus vai dizer: eu amo, mas eu também sou fogo consumidor. O que é errado continua sendo errado, o que é certo continua ainda sendo certo. Eu vi uma entrevista essa semana que eu achei muito engraçado.
uma pastora chegando, e aí você talvez pode dizer: ai pastor, é porque não aconteceu com o senhor ainda, não tem nenhum jogador de futebol, nenhuma cantora famosa aqui na igreja, e muito menos um empresário bilionário. O dia que tiver, vamos ver se essa verdade vai ser verdade. Deixa eu te dizer uma coisa: antes de eu ser pastor aqui, antes de eu pastorear qualquer outra igreja a qual eu já pastoreei, Deus já me colocou sentado com bilionários, e eu não cedi a minha fé, eu não cedi a verdade continua sendo verdade. Para que você saiba, esse ano eu fui lá numa academia, lá para uma inauguração de um amigo meu. Cheguei lá, eu peguei um milionário lá, o cara chegou com uma Lamborghini de $1 milhão e tal. Eu olhei para ele e falei assim: ó, conserta a tua vida, porque Deus quer te usar. Conserta o teu casamento, porque Deus quer te usar. Deixa eu te dizer uma coisa: homem de Deus não negocia com dinheiro, homem de Deus não negocia com política, homem de Deus não negocia com nada. Eu não estou falando de mim, eu estou falando com alguém aqui que é homem e mulher de Deus. Mulher de Deus não negocia com o que tem errado. O que é pecado é pecado, o que é errado é errado. E aqui eu cheguei a essa entrevista e eu vi uma pastora daquela cantora, acho que chama Ludmilla alguma coisa, não é a Feber não, né, é outra, uma Ludmilla alguma coisa, eu não sei o nome dela. E aí chegaram na entrevista de um podcast ou de um programa de televisão, e chegaram para a pastora, uma pessoa que é do mundo, que nem é evangélica, perguntou para aquela pastora: o que você fala da opção ou da escolha da Ludmilla de estar casado com uma outra mulher? Aí a mulher pegou e falou assim: olha, eu não negocio, que é pecado, mas eu respeito. Deixa eu te dizer uma coisa: Satanás, tu não tem que respeitar Satanás, tu não tem que respeitar o que é pecado. Como assim, pastor? Se tu é pastor de ovelha, tu tem que colocar a ovelha no caminho que ela quer andar, ela tem que andar. E se ela não quiser andar, ela precisa ir embora, porque ali dentro a palavra de Deus precisa ser a verdade suprema e absoluta daquele lugar. Não é dízimo e oferta que direciona a igreja, não é dízimo e oferta que direciona pastor. O pecado continua sendo pecado, o erro continua sendo erro, porque a verdade ela precisa ser dita. E a gente precisa entender isso, que Deus aqui não está negociando com o quê? Com o pecado. Deus ele chega no capítulo 32, quando isso acontece, Deus ele chega e fala assim: ó, ou melhor dizendo, Moisés chega para o povo e fala assim: ó, quem que vai se levantar aqui para vingar o que aconteceu? Aí os levitas da tribo de Levi levantam e falam: a gente vai vingar. Então pegue as espadas e vai lá. O texto no finalzinho do 32 vai dizer que morreram mais de 3.000 homens que se levantaram contra Deus. Tem muita gente que está associando com o pecado, associando com o erro, e agora tem uma desculpa que nós levamos: nós precisamos respeitar. Sabe onde vem o respeito? Quando você não usa a rede social para falar de tal, aí é respeito. Mas se você estiver numa roda e te perguntarem o que você pensa daquilo, você tem que se posicionar e dizer: continua sendo errado. Se você estiver numa roda onde está falando que as coisas do mundo, mas o que tem a ver o divórcio? Mas o que tem a ver o homossexualismo? Mas o que tem a ver a bebida? O que tem a ver a droga? Porque agora estão dizendo que a droga pode também. Por quê? Porque nas leis dos homens pode a maconha, que está tudo certo, a marijuana. Agora se está tudo certo e eu estiver que tomar um remedinho e está tudo bonitinho, aí o cara vai e posta no Instagram da vida e bota o vapor: estou fumando o remédio e tal. E aí ele vai no Instagram, porque tem jovens que acham que o pastor não sabe, mas coloca lá no Instagram só as pessoas que ele quer que seja, ou veja, ou compartilha daquilo. O erro continua sendo erro. E muitas das vezes, por causa dos nossos erros, das nossas negligências, Deus não está conosco. Essa palavra é muito forte. Há muito tempo: ai pastor, Deus ele está em todo lugar. Porque o texto diz que Ele está em todo lugar. Ele está acima, abaixo. Aonde poderíamos, o salmista vai dizer: como poderíamos esconder da tua presença? Realmente, Deus está em todos os lugares, mas talvez Ele não manifesta na tua vida há muito tempo, por causa do pecado. O que nos separa do amor de Deus não é Deus, é o pecado, é a maldade do nosso coração. É o povo, é a carne obstinada a fazer o que é mal. Gálatas vai dizer que aquele que é amigo da carne é inimigo de Deus.
O próprio Novo Testamento vai bater em cima dizendo: aqueles que são amigos da carne são inimigas de Deus. E o que é ser amigo da carne, pastor Tom? Quando você aceita o erro na tua frente e ainda joga bola com ele, brinca com ele, come com ele, dá risada com ele, dorme com ele. E o texto vai dizer que não foi a falta da manifestação de Deus que fez Deus ou o povo pecar, foi a abundância da manifestação de Deus que o povo não quis Deus. E aí eu posso abrir parênteses, falar o que eu falei domingo passado e quarta-feira quem veio no estudo. Nós estamos vivendo uma abundância de Deus em nossas vidas. Não nos falta nada. O que está faltando? Para você pensar, o que está faltando para você hoje? Para ser fiel ao Senhor. O que falta para mim hoje? Pastor, falta dinheiro, então não falta nada. Pastor, falta meus filhos se converter, então não falta nada. Ah, pastor, falta a minha mãe, então não falta nada. Por que, pastor, não falta nada? Eu acabei de dizer que está faltando e o senhor está dizendo que não falta nada. Deixa eu te dizer, enquanto você tiver saúde, você tiver 2 pernas, 2 braços, cabeça, levantar, acordar, dormir, significa que o que você precisa você já tem. Lembra daquela viúva, quando o profeta chega e fala para ela: o que você tem aí? Eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Então faz o seguinte, pode chamar os vizinhos que desse azeite aqui vai multiplicar. Muitas das vezes o que você precisa é você entender que o que você precisa, você já tem. Nós já temos. E aqui a Bíblia vai dizer que a abundância de Deus, a abundância do mover de Deus, a abundância do cuidado, olha o cuidado de Deus, a abundância do amor de Deus, a abundância do livramento de Deus, coluna de fogo, coluna de nuvem, a abundância de Deus na alimentação, a abundância de Deus na proteção, porque agora é um povo que vem de escravo e agora de escravo se tornam príncipes. Era um escravo, agora é sacerdote. Era um escravo, agora são filhos. Era um escravo, agora tem liberdade. Não podia, agora pode. O texto vai dizer que eles agora só tem Deus para liderar eles. Não existe faraó, não existe nada, não existe acusação, não existe nada. Foi tudo quebrado, tudo rompido, tudo rasgado. Agora era Deus. Olha o cuidado de Deus. E o povo decide fazer o que é errado, decide adorar outro Deus. E agora chega o capítulo 33 que nós acabamos de ler, ou comecei a palavra dizendo, Deus dizendo: eu não vou com vocês. Porque tem uns engraçadinhos que lê essa parte e fala: uau, que Deus mais bravo. Se você não entender o contexto da história, você vai pegar esse pedacinho e vai trocar o gato por lebre. Na verdade, você vai ler aqui e vai perceber que Deus ainda é, olha que Deus misericordioso. Ele disse: eu não vou, sabe por quê? Porque vocês são ruins, mas se eu for, é capaz de eu matar vocês. E para mim não matar, olha a misericórdia de Deus, para mim não matar vocês, eu vou mandar um anjo. Porque se eu for, eu posso matar, mas eu amo vocês tanto, vocês são obstinados ao mal, mas eu amo vocês tanto que eu vou mandar um anjo. E agora Moisés desce e conta isso para o povo, e o povo agora se entristece, porque tem muita gente que acha que problema é resolvido quando é matado. Como assim, pastor? No capítulo 32 morreu 3.000 homens, o problema está resolvido, vamos colocar os nossos enfeites e vamos cultuar ao Senhor como se nada tivesse acontecido. O texto vai dizer que Deus, ele não tem o que? Memória de esquecimento. Ele desce e fala: tira os enfeites, para a festa, acabou. Como assim, Moisés? Deus não vai mais, vai um anjo agora, e a culpa é nossa. E aqui que está uma chave de virada para as nossas vidas. Quando nós reconhecemos que nós erramos. Não adianta você dizer: eu não vou fazer mais, está tudo certo, e lá na frente você continua fazendo. Aqui está um reconhecimento. Moisés dizendo: nós erramos, nós falhamos. O texto continua dizendo: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia nessa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda.
Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: o povo, ele desce do Horebe, fala com o povo, e o povo agora fica cada um na sua casinha, na sua tendinha, em pé, e espera o Moisés entrar nessa tenda do encontro. Mas aqui já tem uma notícia boa. Por quê? Porque quando Moisés entrava, como um sinal, descia também uma nuvem que ficava e rodeava aquela tenda de Moisés. E quando descia aquela nuvem, significava que Deus estava ali e que Deus ia falar com Moisés. Então nesse momento agora, que era um Shabat, era um momento de alegria, como o texto, a história começa dizendo que eles estavam enfeitados, a notícia era: tira os enfeites, parem a festa, a graça acabou, o culto acabou, Deus não vai com a gente, vai a um anjo. O texto vai continuar dizendo que eles ficavam em pé diante da tenda deles, esperando Moisés. Moisés acabou de falar no Monte Horebe, o povo está triste, sem o que festejar. Moisés vai andando para a tenda do encontro, e quando ele entra dentro da tenda do encontro, o povo está ali sem festejar, olhando, mas percebe que a nuvem desce. O que é isso? A misericórdia de Deus. Muitas das vezes o que nós precisamos, sabe o que é? Mateus capítulo 6:6, e na tenda do encontro. Qual é a tenda do encontro? Fecha a porta do teu quarto, entra, fala com Deus em secreto, porque aquilo que Deus prometeu, diante da tua arrependimento, do teu reconhecimento, Ele vai ainda cumprir. Há um momento aqui que Deus está mostrando para nós, a misericórdia dEle ainda prevalece em nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui, e é a causa de não sermos consumidos. Quantos sentem que recebem, que já foi encontrado por essa misericórdia nessa manhã? Dê um brado de glória, aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. E agora ali a nuvem desceu, eu caminho para o final. A nuvem desceu, e o texto diz, como nós acabamos de ler, Deus falava com Moisés como um amigo, era face a face. Está todo mundo, essa música de suspense que está aqui atrás, está todo mundo ali na porta dos seus acampamentos, as famílias, todo mundo quietinho. Eu imagino o silêncio que estava ali. Pastor, quantas pessoas eram? Se saiu 800 mil homens, sem contar crianças e mulheres, segundo Flávio José, era aproximadamente 3 milhões de pessoas. Imagine um silêncio. 3 milhões de pessoas, cada um do lado de fora da sua casa, da sua tenda, da sua barraca, estão ali do lado de fora. Moisés está descendo, Moisés acabou de anunciar que Deus não vai mais, e Moisés entra dentro da tenda do encontro. O Espírito de Deus vem naquela tenda do encontro, e agora Moisés quer ter um diálogo com Deus. Moisés, ele recebe o que Deus falou, e ele replica no meio do povo. Ele não debate lá no monte, ele obedece. Mas aí ele vai para a tenda do encontro, porque muitas das vezes tem gente recebendo nãos da vida, recebendo problemas atrás de problemas, recebendo acusações atrás de acusações, mentiras atrás de mentiras, repúdios atrás de repúdios, problemas que você nem sabe como resolver. Mas eu quero dar uma palavra aqui de ânimo para você. Mesmo que os nãos existem, a tenda do encontro também existe. Mesmo que o homem está dizendo, não vai dar, vai fechar, não vai acabar, o casamento vai ser separado, a empresa vai voltar para o Brasil, eu tenho uma palavra de Deus: o seu lugar ainda continua sendo dentro da tenda do encontro. Na tenda do encontro, Deus vai falar. Deus vai falar. Agora o Moisés vai dizer aqui, disse o Senhor. Moisés está dentro da tenda, o povo está do lado de fora.
E agora é Moisés que vai falar para Deus. O encontro muitas das vezes era Deus falando com Moisés. Fato é que quando Deus ele pega e fala para Moisés: chama o teu irmão e a tua irmã e vai para a tenda do encontro, porque nós temos uma reunião. Chegou lá na tenda do encontro, o próprio Deus olhou para os irmãos e disse: está vendo Moisés aqui? Ah, sim, Miriam, para você eu falo por urim, tumim, por sonhos, revelação tal, mas o teu irmão eu falo face a face. Então quando você entende a história, o encontro, a tenda do encontro era Deus sempre chamando o povo, ou chamando Moisés para ter a reunião. Mas aqui é diferente. Aqui não foi Deus que está chamando, porque a palavra já tinha sido decretada por Deus. Agora aqui é Moisés dizendo: eu vou para a tenda do encontro, porque eu tenho um crédito com Deus. Quantos podem dizer nesta manhã que tem crédito com Deus? Quantos podem dizer: eu vou lá, porque eu errei, erraram, ouvi não, mas eu tenho crédito com Deus? A Bíblia vai dizer que a nossa oração é depositada. Como é que está o teu banco espiritual? Aonde estão as suas orações? Aqui é um puxão de orelha de Deus para as nossas vidas. Aonde está o teu momento com Deus? A sua oração é só aqui na igreja? É só aqui durante o culto? Como é que está lá em casa? Como é que está o seu depósito? Cadê o cartão de crédito espiritual? Aonde você pode passar e dizer positivo tanto de oração? Porque aqui nós vamos ver que Deus tem o quê? Um crédito com Moisés. Moisés está dizendo: Deus, eu preciso falar contigo. Moisés então chamou o Senhor, e olha o que Moisés vai dizer: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não permite saber que me enviará comigo, disseste. Eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, olha a discussão. Foi você, o Senhor, que mandou eu conduzir esse povo. Foi o Senhor que pediu para mim que eu fosse. E agora o próprio Deus vai falar com Moisés: sim, foi eu, porque você me agradou, você me traz alegria, você me traz felicidade, eu tenho um agrado contigo. Agora olha o que Moisés, olha a trépida de Moisés: se tu tens me agradado ou agradado de mim, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu, o teu povo, podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderei distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos ou da face da terra? Moisés está dizendo assim: anjos a gente já ouviu em outros povos, deuses a gente já ouviu em outros povos, mas sabe o que me faz, ou faz nós ser diferente de todos? É a tua presença no meio de nós. Eu quero falar para alguém aqui nessa manhã que já olharam para você e disseram: esse cara é diferente, essa mulher é diferente, esse jovem é diferente. Não é porque você é bonito, alto, tem dinheiro, não, é porque você carrega a presença do Senhor. Moisés está dizendo: eu carrego, nós carregamos a tua presença, e é o que nos faz ser diferente. Quantos podem dizer nesta manhã que o que nos faz ser diferente é a presença de Deus? Quantos podem levantar as mãos e dizer: Senhor, se não for a tua presença, maldito homem serei, miserável homem serei, se não for a tua presença comigo? Não é você que é bonito, alto, magro, gordo, moreno, branco, não. O que faz você ser diferente é a presença de Deus na sua vida. E o texto continua dizendo, e eu encaminho para o final. Então Moisés pediu: peço que te mostres a tua glória. Um versículo acima, o Senhor disse a Moisés: farei que me pede, porque tenho agradado de você, e não te conheço só por uma pessoa, mas eu te conheço pelo teu nome. Existem coisas que ainda não aconteceu na tua vida porque você ainda não buscou a Deus.
Porque se você buscasse a Deus e você entendesse que Deus se agrada de você, é uma oração que pode mudar toda a tua vida. E pode ter certeza que existem muitas pessoas que já foram encontradas, ou Deus já mudou a vida ou a história por uma oração tua. Não porque Ele é bom ou ela é boa, não. É porque você é conhecido por Deus. É porque Deus te conhece pelo teu nome. É porque Deus, Ele sabe desde o ventre da tua mãe que você seria uma mulher e um homem separado. Talvez as coisas estão acontecendo na vida de A, de B, de C, não porque eles são bons, mas porque Deus te conhece e tem ouvido, escutado a sua oração. A nossa oração tem poder. Ela tem poder. E o texto vai dizer aqui o quê? Porque eu te conheço, Moisés, não pelo povo, mas por causa de ti eu vou com você. E aqui eu termino a minha pregação dizendo o quê? Moisés, ele não queria só a presença, porque a presença de Deus não foi o suficiente. Que é isso, pastor? A presença de Deus é suficiente em nossas vidas? Não. Como assim, pastor? Se ele não tiver liberdade de manifestar a sua glória, ele só é a presença. Mas o texto vai dizer o quê? Peço-te que mostre a tua glória. No original ele está dizendo assim: eu quero que o Senhor vá, mas a tua glória precisa estar também. Eu quero a tua presença, mas eu quero a tua manifestação da tua glória. Tem muita gente que fala que tem a presença, mas Deus não faz nada. Por quê? Porque o pecado, o bloqueio da sua negligência não deixa que Deus manifeste a glória. O texto vai dizer que Moisés não queria só a presença, Moisés queria a manifestação da glória. E eu preciso dizer para alguém aqui nessa manhã: para que a glória de Deus seja manifesta ou manifesta em nossas vidas, nós precisamos de algo que se chama pureza de coração. Porque Deus, Ele ouve o que? O coração contrito. E quando fala de contrito, fala de aquebrantado. E quando fala de aquebrantado, fala de arrependido. E quando fala de arrependido, fala de mudança. Porque o arrependimento genuíno é o metanoia, em grego, mudanças de hábito, mudanças de pensar, mudanças de caminho. Porque não adianta você dizer: Senhor, ô pastor, o meu coração é contrito. Acaba um culto desse, você fala que a presença sai da igreja com você, mas não consegue chegar dentro do carro. Chega dentro do carro, coloca música. Chega dentro do carro, começa a brigar com a mulher, com os filhos. Chega dentro do restaurante, não tem paciência. Vai para dentro de casa, não tem diálogo dentro de casa com a mulher, e nem com o marido, e nem com os filhos. Ai pastor, porque eu trabalho muito. Ai pastor, porque eu invisto muito. Deixa eu te dizer uma coisa: para a glória de Deus manifestar na tua vida e ser a autossuficiência, Deus precisa primeiro de um coração aquebrantado, um coração arrependido, um coração que queira mudança. Porque aqui, o grupo de louvor já pode subir. Nós vamos perceber que Deus estava disposto, pronto a não subir. Deus estava disposto a não acompanhar o povo. Mas uma oração mudou todo o trajeto daquela história. Eu quero que você se coloque de pé. E nesse momento eu quero que você feche os seus olhos. Porque muitas das vezes é uma oração que pode mudar toda a tua vida. É uma oração que pode mudar a história da tua família. É uma oração, pastor, mas pastor, é uma oração só para aqueles que têm o quê? Crédito com Deus. Como nós aprendemos aqui hoje, eu só posso pedir algo que eu plantei. Eu só posso colher algo que já foi plantado. Nesse momento tem duas pessoas que vai orar aqui. A primeira é: Senhor, a minha oração será diferente. Eu vou buscar o Senhor e eu vou investir no Senhor. Eu vou investir na oração, eu vou buscar a tua presença. A oração de outros vai ser: Senhor, eu tenho crédito contigo.
E nesse momento eu quero mudar, eu quero que mude a história da minha vida, eu quero que mude a história da documentação, eu quero que mude a história do meu casamento, eu quero que mude a história minha nesse país. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, ó Pai, diante de Ti, Espírito Santo de Deus, nós Te apresentamos, ó Pai, as nossas vidas no altar do Senhor. Sabemos, ó Pai, que nós somos falhos, e muitas das vezes, diferente do que Moisés, nós somos aquele povo que é obstinado ao mal. Nós erramos, nós pecamos e nós falhamos. Mas nós sabemos, ó Pai, nós entendemos, Espírito Santo de Deus, que nós, através de uma oração, o Senhor pode mudar a nossa história, o Senhor pode mudar as nossas vidas, o Senhor pode mudar o trajeto, a trajetória da onde nós estamos encaminhando, ó Pai. E diante de Ti, a mesma oração de Moisés, nós na tenda do encontro, nós fazemos aqui nesta manhã. Não mande, ó Pai, um anjo na nossa frente. Não precisamos apenas de uma documentação, não precisamos apenas de um banco cheio de dinheiro. Não, Pai, o que nós queremos e colocamos diante de Ti agora é as nossas vidas, ó Pai, porque o que nós precisamos é que a Tua presença vai na frente, que a Tua presença vai na frente da nossa família, que a Tua presença vai na frente, ó Pai, do nosso ministério, que a Tua presença vai na frente no nosso trabalho, que a Tua presença vai na frente do nosso casamento, que a tua presença vai na frente dos nossos filhos na escola, que a Tua presença vai na frente, ó Pai, dos nossos pais, porque sabemos, ó Pai, que o poder da oração pode mudar montanhas, pode mover montanhas, pode fazer, ó Pai, o inesperável, pode, Senhor, fazer, ó Pai, o indestrutível, aquilo que não existe, fazer ou formar ser. Nós sabemos, ó Pai, que há poder na oração, e diante de Ti, Senhor, muitos de nós talvez não temos crédito contigo, mas nós determinamos, ó Pai, neste culto de domingo de manhã, depositar, ó Pai, depositar, Senhor, as nossas orações, ó Pai, depositar, ó Pai, as nossas súplicas. É o que nós Te pedimos, Senhor, e nós Te agradecemos em nome de Jesus.